Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. E hoje, em particular, nós vamos pedir a ajuda da nossa querida Maria de Nazaré e depois eu justifico por quê. Como o pessoal já me conhece, já sabe que eu sempre venho com uma história, né? E hoje a história foi difícil. A história hoje foi de muita pesquisa. Como ela falou, foi realmente de muito estudo. Eu não vou mais dizer que o Maria Angélica gosta de me dar tema difícil, porque já é condição. Então a nossa história se passa na sociedade carioca, num apartamento da Avenida Atlântica. Uma mocinha fará 15 anos. E aí está sendo feita toda aquela movimentação, né? Buffet contratado, garçom, porque afinal de contas Esther será apresentada à alta sociedade carioca. Então o apartamento da Avenida Atlântica todo decorado, muito bonito, os pais contentes, por sinal o pai, se eu não me engano, é um coronel, senhor Constâncio, orgulhoso. Afinal de contas, a filha será apresentada à sociedade do Rio de Janeiro. Porém, ela durante a semana teve os preparativos, vestido, roupa, tudo do melhor e da melhor qualidade. Então, tudo preparado. Quando dá a hora, entra a Esther, apresentada, aquela coisa bonita, ela vai dançar com o pai. E no momento em que ela começa a dançar com o pai, ela tem um surto. Fica meia perturbada, ninguém entende, imaginem a cena, né? Uma festa de 15 anos em que a aniversariante tem um surto. Ninguém consegue muito entender, porque afinal de contas ela estava dançando com o pai, a sua primeira valsa quando tem o ataque. Ela para, fica estática, quando se movimenta, se dirige ao pai e lhe dá um tapa no rosto. Ele meio que revida, dado o susto, ela lhe dá outro e cai completamente estática. E aí aquela confusão, a festa é precisa ser interrompida, os convidados se retiram e todos ficam perplexos. Como é que pode, em plena festa, acontecer o que aconteceu? O que será que aconteceu com Esther para que ela tenha este comportamento tão esquisito? Então a primeira providência é chamado um médico que lhe dá um calmante. A princípio ela fica calma, mas logo depois ela começa a ter convulsões, ter ataques, muito irritada, muito impaciente, e ninguém sabe como resolver aqui. Passado um tempo, o médico aconselha que ela procure um neurologista, porque provavelmente ela está com um problema de nervos. Afinal, 15 anos... tem esse problema de namoro, talvez ele estivesse precisando casar. E aí o neurologista concorda com ele e começam a fazer tratamentos que a princípio só com calmantes não dão resultado e sugerem que ela seja internada na Santa Casa. Está completamente perdida a lucidez quando a garota é interna na Santa Casa. E naquela ocasião, o tratamento indicado era o eletrochoques. E ela começa a tomar eletrochoque e começa a fazer tratamento com psiquiatra e nada da moça melhorar. Fica um tumulto na casa. Os pais até se lembram de orar, mas intimamente eles se revoltam. Não tem como imaginar porque Deus teria feito aquilo justamente na melhor ocasião da vida da filha deles, no auge da idade, 15 anos. E aí o processo se instala e passado um mês o diagnóstico é
esquizofrenia. E a moça vai passar por todo um trabalho que eu aconselho, algumas pessoas aqui já leram, que é o Grilhões Partidos, do nosso Divaldo Franco, e o espírito Emanuel Filomeno de Miranda, que é especialista em obsessão. Para nós, não cabe muito aqui discutir a causa da esquizofrenia da moça. O que interessa é que é um caso e que é muito comum, né? Não parece, talvez, para o nosso meio social, mas quantas pessoas nós encontramos nas ruas, ora falando sozinhos, ora tendo problemas de disfunções mentais tão complicados. O nosso tema de estudo é do Livro dos Espíritos, pergunta 371 a 378, que trata do idiotismo e loucura. Na realidade foi uma loucura, porque olha que tema difícil. Eu não tenho a menor experiência na área de psicologia, então eu tive que realmente estudar, porque trabalhar com obsessão é uma coisa, a gente já trata do doente, mas o que leva uma pessoa a ficar doente? Como é que nascem as criaturas chamadas de idiotas, chamados de cretinos, que a gente erradamente usa às vezes até para ofender alguém sem avaliar intrinsecamente o que quer dizer cretino. Então, nós começamos a nossa pesquisa e a primeira providência foi recorrer a Aurélio. Gosto muito do Aurélio. Então, a primeira providência é saber o que a sociedade considera como idiota. Pouco inteligente, estúpido, ignorante, imbecil, tolo, amalucado. E loucura, estado ou condição do louco, insanidade mental, ato próprio de louco, falta de discernimento, irreflexão, absurdo, insensatez. Então dá para nós, pelo dicionário, imaginarmos o que é o idiota e o que é o louco. E a parte de idiotismo, ela é muito mais fácil, talvez, de nós, enquanto sociedade, lidarmos com eles. Porque, de uma maneira geral, o chamado idiota é calmo, né? Ele é mais apático, enquanto o louco tem rompantes de agressão, de violência. Era o caso da moça. Ela, inclusive, dependendo da hora que as pessoas se dirigiam a ela, ela usava de um baixo palavreado que a família ficou enlouquecida. Como é que pode uma moça da alta sociedade começar a falar tanto palavrão? Ninguém conseguia entender. E é interessante que nós pesquisamos que a psicanálise, como um todo, ela é nova, né? Freud, o famoso Sigmund Freud, ele é de 1840. E segundo ele, as causas de todos esses comportamentos aparentemente desvirtuados são essencialmente internos. É uma causa interna. Ele diz que o comportamento é sempre uma manifestação de algo que acontece internamente da pessoa. Então a gente precisa tratar a pessoa internamente para ela poder ficar curada. Agora, o problema é que isso era tudo muito subjetivo. Os terapeutas tratavam, verificavam isso, mas não tinham dados científicos. Então era muito difícil trabalhar com este dado. Então, muitas das vezes, as pessoas não conseguiam compreender como é que isto chegava, porque nós temos muito isso. Nós gostamos muito da coisa palpável, mais material. Então, se eu não consigo apalpar, como é que eu posso resolver? Eu não tenho como resolver.
E isso começou uma série de críticas, né? Porque eram coisas muito subjetivas, sem método científico justificável, e ficou. Até que, passado algum tempo, surge uma nova terapia, que é chamada psicoterapia cognitiva comportamental, que tem como principal cientista, psicólogo, o conhecido Pavlov e o Skinner. O Pavlov, para quem não sabe, é aquele cientista que fazia experiência com cachorro. Todas as vezes em que aparecia um pedaço de carne, acendia uma luz, tocava uma campainha, ele salivava e comia a carne. Passado um tempo, bastava que se acendesse a luz, que ele já começava a salivar. Porque Pavlov acreditava que todo comportamento poderia ser aprendido. Mas essas terapias todas, tanto de Freud como de Pavlov e outros tantos que existem aí, requer tempo. São terapias de dias, meses e anos. E os cientistas não sabem se a pessoa melhora porque a técnica funciona ou porque realmente é muito tempo. E a pessoa acaba melhorando, né? Porque 10, 15 anos lá no terapeuta não pode não aprender. E muda. Né? Acho que de repente, até se a gente for ver pelo lado espírita, até o obsessor se cansa, né? Porque 15 dias lá, 15 anos, o cara ouvindo o outro falar. Então eles ficaram e aquilo ficou meio perdido. E hoje nós já temos, pela graça de Deus, médicos trabalhando junto com os centros espíritas. Que quando o paciente chega lá e é feito um diagnóstico qualquer, de uma psicose, de uma neurose, o médico consegue perceber que ele não terá condições de ajudar. Então ele diz assim, olha, eu conheço um centro espírita, dá para você ir lá? E não é nenhum nem dois, não. São vários médicos. Os médicos estão fazendo agora uma abertura de comportamento mesmo, porque não dá mais para se permitir que as criaturas sejam internadas, que fiquem anos dentro desses sanatórios, desses manicômios. Hoje, para a nossa felicidade, já não se tem mais eletrochoque. Eu disse isso outro dia, brigaram comigo. Diz que por debaixo dos panos ainda existe. Inclusive, tem um caso de Divaldo, me lembrei agora, com essa história de choque. O Divaldo uma vez contou numa palestra que logo que ele começou a ver, que ele era muito jovem, os espíritos brincavam com ele, né? Então eles chegavam no balcão, que ele era funcionário público, e diziam assim, eu quero o prontuário, meu prontuário. Aí ele saía, ia lá dentro, procurar o prontuário. Quando ele chegava lá, dizia, morreu em tanto de tanto. Ele não aguentava mais, né? Porque todas as vezes era um problema para ele. Ele já não sabia mais se era vivo ou se era morto. Então ele, de tanto ter esses ataques, aparentemente, ele foi levado para um desses manicômios. E quando ele estava deitado lá para fazer um exame, um espírito veio e disse assim, é melhor você ir embora, sair correndo, porque senão nós vamos tomar choque. Aí por aqui ele saiu, voltou e fez uma amizade com um colega dele de repartição, que eles combinaram. Toda vez que for gente, você faz assim. Se você não vê, eu nem vou. Porque agora não tem problema. Até que ele muito engraçado contando a história, né? E até que ele se adaptou à percepção de saber se era ou não espírito. E é assim que funciona. Quantas pessoas têm a sua mediunidade desequilibrada e a família é capaz de fazer isso mesmo, né? Internar porque não sabe lidar ou porque mesmo tem preconceito em lidar com o espírito, porque parece que espírito
é do outro mundo, e é, né? Mas não consegue perceber muito essa necessidade que a criatura tem de ser como ela é. Porque ter mediunidade, muitas das vezes dolorosa, é uma bênção de Deus. São pessoas altamente enroladas na lei, que a única solução delas resolverem seus problemas é virem médios para trabalharem e ajudarem as pessoas. Aí não trabalha. Aí pronto. Os nossos colegas, que são poucos, né? Porque ninguém, né? Quem frequenta a casa espírita não tem obsessor. É uma ilusão. Ilusão. Todo trabalhador encarnado é passível de sofrer um assédio espiritual. Para isso precisamos vigilância. Quanto mais eu vigiar, melhor para mim. Então o que aconteceu com a nossa Esther foi exatamente isso. E que para nós não interessa muito como aconteceu. O sinal é que aconteceu e a família ficou perplexa. Como é que pode aquilo ter acontecido? E quando nós fazemos uma análise geral das doenças, nós poderíamos dizer até que existem neuroses e psicoses. As neuroses todos nós temos, né? Brandas, em grau maior, em grau menor, mas todos nós temos um pouco de neurose, que é fácil de ser trabalhada, é fácil de ser corrigida. Mas as psicoses são muito mais complicadas. Existem fatores externos e fatores internos. Tem problemas externos que são altamente difíceis de serem controlados. E eles nos dizem mesmo, os espíritos, por exemplo, tóxico é um caso de psicose, pode levar. Uma infecção grave, mal cuidada, pode levar a um caso de psicose. Existem também órgãos doentes. Há que se levar em conta que tem pessoas que têm problemas mentais causados por problemas de ordem física. O órgão, o cérebro, não funciona direito. E se não funciona direito, a mensagem do espírito não pode ser verbalizada de uma maneira clara. Então, e isso tem. Agora, as causas internas, que eles chamam de endógenas, é que são complicadas, que estão aí a esquizofrenia, as perturbações mentais da epilepsia e as psicoses maníaco-depressivas. Então, é aqueles casos que nós sabemos muito graves e que são causas o quê? Internas, porque são criaturas que infelizmente fizeram mau uso da palavra, da inteligência, e com isso tem comprometimentos sérios. Se não tiver fisicamente uma lesão, com certeza ela vai ter algum cobrador que vai exigir dela um ressarcimento da dívida que ela adquiriu. Então, muitas das vezes as pessoas perguntam assim, por que que Deus permitiu que o obsessor fosse se manifestar junto àquela criatura? A primeira coisa é interna, né? Foi dito. Então, se eu não vigiei, se eu não me cuidei, se eu não tive um comportamento moral correto, eu estou dando a oportunidade daquele cobrador se vingar de mim. E eu tenho que, de alguma maneira, aprender. E nós só aprendemos, com raras exceções, através da dor. Porque se não existisse a dor, talvez muitas das vezes nós nem estaríamos aqui. Nem iríamos procurar uma casa religiosa, seja ela de que ordem for. Mas aí vem a dor, ou é nossa, ou é de um ente querido. E aí nós acabamos caindo numa casa religiosa, porque é a única maneira que nós temos de sustento. Porque se não tiver, nós piramos. Acontece exatamente isso. Então, esses distúrbios que nós temos visto aí,
é muito frequente, é muito frequente. Nós temos, por exemplo, o psicótico maníaco depressivo. Dizem os espíritos, e mais precisamente Emmanuel, que esse a gente dá o nome. Traz gravado nas paisagens do inconsciente os hediondos desvios morais decorrido anteriormente, que escapam à justiça estabelecida nos códigos da humana legislação e que ora expungem, olha que palavra pesada, né? Expungem. No dicionário quer dizer fazer desaparecer uma para substituir por outra, como tendência à fuga, ao dever e à responsabilidade pelo suicídio. Então, quando nós vemos aí os maníacos depressivos, nós já podemos imaginar quais foram os erros que eles cometeram, mas sempre lembrando que julgamento é de Deus e da própria consciência. Ele errou, errou. Vamos orar por eles, porque erraram. E quando nós vemos esses casos hediondos, que a televisão tem mostrado diariamente, não podemos ter raiva, ter ódio, rancor, porque nós estamos diante de uma mente doente. E se ele não estiver doente sozinho, ele tem uma falange de pessoas que o estão induzindo a cometer esses erros bárbaros. E aí tem o esquizofrênico, na sua múltipla classificação, porque existe vários graus de esquizofrenia. É igualmente um espírito rebelde, enredado nas malhas dos abusos que praticou noutra vida e que, sem obstáculo, passaram desconsiderados quanto ignorados pelos semelhantes de existência anterior. Então são aquelas pessoas que erram e que ninguém vê. Ele acha que está passando impunemente. E quantas vezes nós vemos aí crimes e nós dizemos assim: como? Ele não é nem punido. E hoje então nós temos assim, se fosse época de pergaminho, ia rolar um pergaminho aqui, né? De casos e casos de erros bárbaros e que nós estamos vendo que a legislação humana não pega, mas a lei de Deus pega. Então não precisamos ser nós os legisladores a cobrar. Se for na causa humana, tem juiz, tem delegado, tem todos os policiais que para isso escolheram as suas tarefas. Pior ainda, se não conseguirem cumprir aquilo que eles mesmos escolheram como profissão. Quando a gente vê um juiz metido em confusão, tem que rezar por ele. Porque imagina a complicação que ele arrumou para ele. Ele está achando que ter fugido do país e está escondido, sabe-se Deus aonde? Ele está livre. Aí ele morre, desencarna e ele arranja problema. Porque com certeza ele arranjou vários inimigos. Com certeza. Então não precisa ser nós a insuflarmos as coisas negativas. Nós já sabemos, são mentes doentes e que vão pagar um preço muito alto. Aí quando vier ainda, como vem, que é um caso primeiro de idiotia, lesões cerebrais irreversíveis. São os tiranos que ensoparam o mundo de lágrimas, conhecidos por lamentáveis fazedores de guerra. Olha que complicação, né? Quando a pessoa nasce com lesão cerebral grave e nem imaginava que ele poderia ter feito o que fez e um dia estaria voltando à Terra para se ressarcir da lei. E o que é bonito é isso, né? É que nós temos
a possibilidade da reencarnação. E com isso eu posso resgatar os meus erros. Então, se hoje eu errei, eu já tenho a possibilidade de arrependimento. Mas se eu não sei, eu vou aprender através da dor, após o meu desencarne, que tudo aquilo que eu fiz de errado, eu paguei um preço muito alto. E principalmente aquelas pessoas que lesam a sociedade de uma tal ordem e que a gente se pergunta, será que o valor em dólar compensa ao que eu vou ter depois? Então, quantas pessoas até às vezes invejam a situação daquela criatura que tem muita grana, mas não sabe, como diz aqui o Emmanuel, coisas escondidas que ninguém viu, mas a lei viu. E aí aparecem os chamados idiotas, né? E ele nos diz assim, ao deixarem um corpo físico, muitas vezes, olha que coisa complicada, com as honras tributadas aos grandes chefes, de permeio com cânticos e orações, nos quais se lhe homenageavam os restos, passaram a escutar, terrificados e indefesos, o vozerio de condenação e a algazarra do desespero com que eram recebidos no novo nível de consciência. E tem isso. Quantos heróis de guerra na Segunda Guerra Mundial que mataram muita gente? Porque ir para a guerra, quantos soldados foram, mas os seus corações estavam extremamente magoados. Eram até obrigados a ir, mesmo que a família obrigasse, eram jovens. Mas chegava na hora H, não conseguiam. E eram mortos naquele campo de batalha. Mas outros achavam bárbaro aquilo. Que bárbaro, matar o outro. E aí aparece um problema que ele jamais imaginava que pudesse acontecer. E aí vem um vozerio cobrar dele aquele erro que ele cometeu e que quantas pessoas ele conseguiu magoar. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque aqui a gente fala das grandes, né? Das grandes, mas existem as pessoas que minam outras no cotidiano. Fazem, a gente poderia chamar de terrorismo. Pequenininho. Tem, com certeza. E muitos. E como tem. E às vezes é pior, porque às vezes a gente nem identifica, né? Se identificar, tem a sugestão da nossa companheira aqui, pegue o nomezinho, coloque na caixinha de radiação, que é para a pessoa ser abençoada, né? Porque ela, imagina, se ela está encarnada e está sugando energeticamente as criaturas, que complicação para ela, né? Então nós temos que pensar exatamente isso. Orar por elas, muito difícil demais, principalmente quando a vítima somos nós. Mas temos que orar, porque com certeza ela virá com problemas sérios, sérios. Saiu recentemente na revista super interessante, que foi descoberto nos Estados Unidos, que existe uma proteína que ela facilita ou complica o retardamento mental. Um caso em 2000 apresenta a ausência dessa proteína. E o caso dessa ausência de proteína faz com que ela tenha um retardamento mental. Olha que complicado. Não é uma lesão, aparentemente ela não tem nada, mas tem ausência de uma proteína. E que daqui a algum tempo, que eu acredito que seja no planeta de regeneração, porque só pode ser lá, quando nós tivermos total conhecimento do genoma, vai ser permitido se observar isso. Porque agora, com certeza, a gente não terá.
Porque nós temos o péssimo hábito de achar, porque vai nascer com deficiência mental ou deficiência física, que tem que ser eliminado. E aí, impedimos que esta criatura aprenda. Porque imaginem quantos casos nós sabemos que a história conta de crianças que foram eliminadas porque tinham retardamento mental. Impedimos que aquele espírito crescesse e aprendesse. Porque se eu fizer só espíritos perfeitos, todos são, como é que fica? Mas tem aquela doença que é da fenilcetonúria, que é um problema de alimentação. Se não for descoberto nos primeiros meses, a criança come determinadas comidas e a alimentação e a doença aparece, que é com retardamento mental. E aí não tem lesão, não tem nada. Então nós temos que começar a aprender a lidar com isso. E o Livro dos Espíritos, Kardec, foi muito incisivo, né? Ele tem inclusive uma preocupação naquela época, que eu acredito que nós, que não estudamos a doutrina espírita como deve ser estudada, costumamos fazer esta pergunta, que é a 371. Tem algum fundamento ou pretender-se que a alma dos cretinos e de idiotas é de natureza inferior? Porque olhamos aqueles espíritos que têm possibilidades tolhidas, e a gente diz, será que ele é inferior? Nenhuma relação. Ao contrário, né? Inclusive, nós sabemos de casos que, na realidade, esses espíritos são espíritos altamente inteligentes. E eles nos dizem assim, eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre a impossibilidade de falar. Agora, olha a complicação. Temos aí vários casos, né? E até, ultimamente, tem se falado muito até do autista, né? Que é aquele totalmente alienado do mundo, que não fala, não se expressa, mas nós temos que nos lembrar que quando ele dorme, ele tem consciência de quem ele é. Imaginem que dificuldade para este espírito altamente inteligente, porque mal usou a sua inteligência e ao acordar do seu sono, porque despertou enquanto o corpo dormia, ele percebe o quanto é idiota o seu corpo, que tudo aquilo que ele sabe, ele não pode expressar. Que dor para esse espírito, que difícil para ele conviver, dependendo do caso que ele tenha de inteligência, é ainda mais difícil. E aí a gente se percebe algumas vezes, como apareceu ontem, eu não sei se alguém assistiu, por um acaso, eu assisti o programa da Ana Maria Braga, por um acaso, e mostrou uma escolinha para deficientes físicos e mentais. E mostrou uma série de pessoas que aprenderam a lidar com as suas dificuldades. Mostrou, inclusive, maravilhoso projeto de um professor, criou num dia da semana, que eu não sei qual é, eles têm uma rádio comunitária. E aí todas aquelas crianças e homens, que a gente poderia chamar de criança mental, vão lá fazer um programa de rádio. Então tem o locutor, tem o cantor, tem aquele que dá notícia, tem o que faz a meteorologia, e o locutor, já um rapaz, já de uma certa idade, não tão jovem,
A emoção dele dizer que o sonho dele era ser locutor de rádio. Então ele está ali, de novo, fazendo uso da palavra. Só que agora, para uma coisa nobre. Olha como a lei é bárbara. A gente tem que começar a olhar com os olhos de Deus. Então, quando tanta gente deveria dizer assim, ah, coitados, que é isso que a gente faz. Ah, coitados, não podem fazer nada. Porque nós não lhe demos a oportunidade de crescer. E voltando ao Freud, o problema é interno. A gente sabe que é. Então, para que eu tenha um espírito melhor, eu tenho que educá-lo. Então, não adianta eu jogar uma criatura dessa dentro de um hospício e achar que ela vai ficar melhor. Nunca. A minha possibilidade é de liberdade. Porque quando eu coloco alguém num lugar desse, eu estou aparentemente me isentando de uma responsabilidade. Porque quando os pais recebem um filho doente ou diferente, que eu acho que é a maneira mais bonita de nós chamarmos essas crianças, esses jovens, esses adultos, eles são diferentes. E quando nós damos a eles oportunidade, eles são o máximo, porque são espíritos inteligentes. Estão tolhidos? Estão. Mas se nós dermos a ele alguma atividade, eles produzem. Eles são excelentes artistas plásticos. E mostrou uma moça que não tinha mão. Além de deficiência mental, ela ainda não tinha mão. Ela resolveu pintar com os pés. E lá estava ela apresentando o seu trabalho. E é isso que nós temos que entender. Porque Kardec observou, quando ele faz essas várias questões, entre elas, qual é o objetivo da providência divina de fazer com que criaturas idiotas possam nascer. É para aprender, para se melhorar, porque nós não podemos esquecer disso, porque é impossível se imaginar que um espírito seja criado nesta hora com essa grande dificuldade. Então eles vêm para aprender qual é a importância da sua inteligência, do seu conhecimento, para fazer bom uso daquilo que ele tem de mais sagrado, que é a inteligência. Muitas das vezes a gente até nem avalia muito isso. E eu estava essa semana, a gente começou a estudar no nosso trabalho de desobsessão, o outro livro do Manuel Filomeno de Miranda sobre os casos de obsessão. E nós não temos a noção exata de quanto a gente se compromete. Porque nós sempre contamos com a falta de critério e isenção da lei humana. A gente acha que ninguém está vendo. A gente vai fazendo as nossas coisinhas enganando a nós mesmos, né? E aí, quando vem um problema, nós costumamos nos revoltar. Como comigo? Por que não é com o meu vizinho? É comigo. Porque a gente gosta de jogar para o outro. O outro pode ter problema. E quando nós encontramos mães que são maravilhosas, das pessoas que eu conheço, de mães com crianças diferentes, são mães maravilhosas, especiais. Porque só tem filho assim, mães especiais. E eu aconselho quem gosta a ler, gostaria de saber mais sobre esse assunto, de síndrome de Down, sobre problema de idiotia, que leiam toda a obra da Nancy Pullman, que começa com o livro O Castelo das Aves Feridas. Porque ela tem uma vivência que, quando se assiste uma palestra dela, que tem uma filha com Down, ela se emociona. Porque ela disse que ela aprende com a filha. Porque ela deu a esse espírito a oportunidade de crescer.
Nasceu numa casa espírita, dá para crescer. É o castelo das aves feridas. Então, e se para nós terminarmos, nós queremos lembrar o seguinte, que está num livro de Divaldo, chamado Sementes da Vida Eterna, que ele diz assim: nesse sentido, a caridade fraternal, junto aos psicóticos, a solidariedade gentil diante deles, a paciência irrefragável para com eles, a intercessão generosa a benefício deles, são contribuições inestimáveis que o espírita a todos tem o dever de oferecer, particularmente em se tratando dos irmãos tombados no aturdimento interior, porque são pessoas que são verdadeiros turbilhões internos, porque é uma briga do físico com o mental. Então nós temos que lembrar disso, caridade. E ele diz assim: simultaneamente, a evangelização do enfermo, a disciplina que a si se deve impor, a diretriz de reabilitação por meio de um roteiro de trabalho renovador, lembrando o caso que apareceu ontem na Ana Maria Braga, o trabalho renovador. Não se pode largar essas pessoas ao mundo. Temos que dar atividade, evangelizar, trabalhar. E ele diz assim: e produtivo, trabalho renovador e produtivo são indispensáveis recursos utilizados para que o ser espiritual abandone as províncias da sombra em que se acha enjaulado interiormente e que possa recompor os painéis mentais desarticulados de que se utiliza para a andadura material na Terra. Então que nós meditemos. Eu não li as questões, para quem queira se inteirar melhor do assunto, é pergunta 371 a 378, em que Kardec faz uma bateria de perguntas mesmo a respeito da idiotia e da loucura, para que nós possamos entender e ajudar até, se nós conhecermos alguém, algum espírito que tem essa dificuldade, que faça parte do nosso caderninho de orações para ajudar, porque com certeza são espíritos que sofrem demais, porque eram ignorantes. E graças a Deus, nós já não somos. Então cabe a nós, que sabemos mais, ajudar aqueles que sabem menos. Que Jesus, me lembrei agora, e Maria de Nazaré nos abençoe. Maria de Nazaré, ela é a trabalhadora direta dos suicidas. Então ela tem um trabalho no plano espiritual ligado diretamente com os suicidas. E nós sabemos que nos atos de extrema insensatez mental, o espírito se suicida. E nós temos no livro Memórias de um Suicida casos que relatam. Então por isso eu pedi a ela, porque ela tem know-how para saber como é difícil a gente falar sobre esse assunto, mesmo porque nós temos muito preconceito, muita dificuldade, e para não dizer medo, né? Como é difícil lidar com chamados loucos, principalmente esses que andam na rua, que quando a gente vê a gente, sai correndo. Então que a paz de Jesus esteja com todos. Bom dia.